No programa de hoje, visitamos um dos lugares mais marcantes de Nova York, o Memorial do 11 de Setembro, um espaço de homenagem e reflexão, construído no local onde estavam as Torres Gêmeas, para lembrar as vítimas dos atentados que mudaram a história dos Estados Unidos e do mundo. Durante a visita, vamos conhecer de perto os espelhos d'água que ocupam a base das antigas torres, os nomes das vítimas gravados em bronze e a atmosfera de respeito que faz deste um dos pontos mais emocionantes de Nova York. Um passeio que preserva a memória, homenageia vidas e convida todos a refletirem sobre a importância da paz e da união. E o Amazônia pelo mundo em Nova York. Eu estou agora no local onde antes eram as Torres Gêmeas do World Trade Center. Aqui era exatamente o local onde elas ficavam, a Torre 1, do outro lado de lá a Torre 2, né? E aqui tem uma mureta com o nome de todas as pessoas que morreram nesse acidente. Ou se estavam no prédio, que estavam nas redondezas, quando os dois edifícios, as duas torres colapsaram, né? As pessoas vieram a óbito, né? E aqui é feita uma homenagem a ela, então o nome de todas elas aqui. Aqui é uma fonte d'água, é uma fonte que não para nunca, essa água está caindo, ela entra e retorna para mostrar a história de superação do povo americano. Superação maior, aqui atrás de mim está a One Tower, essa torre única, né, que foi construída logo atrás das duas torres gêmeas. Então ela é maior do que as outras duas torres, ela é maior e hoje ela é totalmente à prova de colisão com aviões. Então foi feita uma estrutura para que, caso aconteça, a gente não quer que isso aconteça, obviamente, um atentado dessa dimensão em nenhum país do mundo, independentemente que seja, mas se trata de vidas humanas, as pessoas não têm nada a ver, né, e faleceram, então eles construíram essa outra torre aqui atrás, né, a One Tower, e mostra a história de superação do povo americano. A gente continua aqui nessa região, tem um memorial, nós vamos já visitar o memorial, onde eles mostram a história dos bombeiros, dos policiais, das pessoas que trabalhavam aqui, né? Tem os ferros, né? Restos, né? do prédio, né? Enfim, conta uma história desse lamentável episódio da história mundial. Um detalhe interessante que nos chama a atenção é que aqui nessas placas, né, em cima onde existiu as Torres Gêmeas, estão o nome de todas as pessoas que faleceram por andar. Por acaso, ó, aqui ó, nós temos o andar de número 25, então as pessoas que estavam no andar 25º e que faleceram, o nome de todas elas. E aí os familiares, amigos, algumas pessoas, a gente nota algumas rosas, algumas flores em cima dos nomes. Eles vêm prestar uma homenagem a essas pessoas. Como os corpos não foram encontrados, muitos foram soterrados, alguns, né? E alguns não foram encontrados. E eles colocam flores, né, rosas, como se fosse o nosso cemitério que nós usamos aí no nosso país, né? Então, de uma forma, aqui já tem um andar, as pessoas do andar do 24º andar, né? E assim as pessoas vão identificando todas as pessoas por andares, por tudo, desse lamentável episódio da história nacional. Então aqui é o exato local onde existiu as Torres Gêmeas do World Trade Center, né, desse atentado terrorista em 11 de setembro de 2001. E logo atrás, volta a falar, foi erguida a One Tower, né, a torre que foi construída logo após o acidente, o atentado. E nós vamos já visitar o memorial do World Trade Center, onde conta a história de superação do povo americano. Bom, e aqui tem uma praça onde foram plantadas árvores, né? Eles mostraram, eles revitalizaram todo o local. Aqui nós temos árvores, tá? Foram plantadas logo após o incidente, remontando um pouco a história do local. Logo ali do lado nós temos o memorial e muita gente vindo visitar esse local, conhecer de perto, né, e prestar também as suas homenagens, né, a essas pessoas. Aqui atrás está a única árvore que sobreviveu aos atentados. Todas as outras, quando os prédios colapsaram, foram destruídas, né? E essa aqui foi a única árvore que sobreviveu. Ela é um
símbolo da resistência da região dos atentados. A torre é preservada, muitas pessoas colocam lá mensagem nessa árvore, né? E é um ponto de visitação aqui nessa área do memorial do 8 de setembro. Daquele lado lá está a Torre 1, logo atrás a One Tower, a nova torre, ali está a Torre 1, a primeira que foi atingida, e logo aqui ao lado a Torre 2, a segunda torre a ser atingida nos atentados de 11 de setembro de 2001. Então aqui é o exato local onde as duas torres do World Trade Center ficavam. Vou me aproximar um pouco mais da Torre 02 para vocês perceberem que a estrutura é a mesma, né? É uma fonte de água que não para, assim que ele chama aqui, fonte de água que não para, né? E aí a água jorra, o nome de todas as pessoas, né, que vieram a óbito, né? E o detalhe que eu já falei para vocês, o número do andar. Então aqui é o andar 8, o oitavo andar. Aqui atrás os prédios, né, que permaneceram. Outros prédios que foram construídos, né, eles fazem questão de construir novos prédios, revitalizar toda essa região. E as árvores que foram plantadas. Enfim, aqui essa remonta, né, essa história dos atentados de 11 de setembro. E a tradição das pessoas que visitam essa área é chegar próxima à árvore, né, que resistiu, a única árvore que resistiu aos atentados, e colocar, né, frases, mensagens. Você compra aqui essa frase e coloca um texto. E eu coloquei uma frase que diz o seguinte: nada é maior que o amor. Então o amor acima de tudo, que não tenha mais guerra, que não tenha mais briga, que não tenha mais discórdia, que tudo prevaleça o amor. Marcos Davi, Brasil.